Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia do workshop Seja Independente. Para você que chegou aqui de surpresa, não sabe o que está fazendo aqui, tenho certeza que você foi convidado por algum amigo e eu queria que você comentasse aqui o que ele falou para fazer você vir aqui, tá? E depois no final do vídeo você comenta o que você achou. Tenho certeza que isso vai mexer muito com você, que esse workshop vai transformar a sua vida, vai te transformar em independente. O que é ser independente? É não depender. Não depender do quê? Não depender de condições financeiras, não depender de apoio familiar, não depender de tempo, porque tempo é a gente que faz, todo mundo tem o mesmo tempo, cada um escolhe prioridades diferentes, tem escolhas diferentes, todo mundo tem oportunidades. Deus dá oportunidade para todo mundo, mas tem pessoas que ficam dando desculpa e fogem daquelas oportunidades. Cada obstáculo que vem para te fortalecer, você dá uma desculpa e sai dele, né? Os obstáculos não servem para te barrar, eles servem para te fortalecer, para que você possa viver mais coisas, que você possa crescer com os obstáculos e você cada vez mais fazer os seus projetos andarem. Então essa semana serve para isso, para te incentivar a você crescer, a que seus projetos possam sair do papel, possam sair do seu coração, possam sair da sua cabeça e fazer acontecer, independente de qual situação que você está, de qual equipamento que você tem, porque talento supera o equipamento, tá bom? Então vamos lá. Ontem eu falei para vocês de alguns projetos que eu passei, o projeto Sala de Música, de alguns trabalhos que eu vivi junto com pessoas que eu fiz contato. Isso é muito importante. Mais importante do que isso é você estudar, né? E eu lembro quando eu estava terminando o ensino médio, quando você está na escola em si, né, você está ali na oitava série, tô no primeiro ano, tô no segundo ano, tô no terceiro ano, você sabe que vai ter ali, né, terminei esse ano, tem o próximo ano, mas quando você está no último ano, você fica pensando, cara, vai terminar um ciclo, para onde que eu vou depois disso? E ainda tem aquele peso que as pessoas ficam falando, o que você vai fazer? É pro resto da tua vida, viu? Nossa, toma cuidado. E a gente vai ficando doido, né? Imagina, um jovem, adolescente, escolher o que ele vai querer pra vida dele. É muito difícil a gente ter maturidade para escolher isso, né? E eu lembro que eu tava bastante confuso sobre o que eu ia cursar. Eu tinha bastante habilidade em contas, mas eu não queria trabalhar com isso, ensinar isso, né? Não queria fazer nada relacionado com isso. Eu gostava muito de educação física, mas futebol, mas eu acho que não seria a minha praia ensinar isso, né? E aí também gostava bastante de música, só que faculdade de música não seria o que eu queria, né? E aí eu andei pesquisando, conversando com pessoas, com professores. Essa é a importância de você manter um bom relacionamento com pessoas. E eu conversando com muitos amigos, muitos professores, e decidi fazer faculdade de publicidade e propaganda, que era algo que envolvia os vídeos que eu fazia, envolvia a música e envolvia a comunicação. Eu gostava de me comunicar, né? E quando eu fui visitar a faculdade, que eu ia fazer o curso, eu fiquei encantado com a estrutura e eu falei, cara, nem que seja para estar ali naquela estrutura de curioso, mas eu quero cursar isso agora eu quero mesmo realmente. E foi uma coisa que eu fui me encontrando, né, na comunicação, por todos os segmentos, né, todas as funções da publicidade. É muito bacana, é muito top. E falando de estrutura, eu lembro até um dia que eu estava passeando com meus pais no shopping e eu vi algumas pessoas filmando ali, né? Tinha um drone voando, tinha um Osmo, tinha algumas câmeras ali, e eu fui perguntar, né? Eu vi um moço assim perto das câmeras, fui perguntar, mas eu mal sabia que era o Renato Brito. O Renato Brito é um profissional assim, difícil da gente explicar, porque acaba andando por várias áreas. Hoje a área mais conhecida é essa área de vídeo, de comunicação. Eu não comecei nesse meio, eu nasci nesse meio. Eu tive muita sorte na vida de ter nascido na família que eu nasci. E uma família de comunicação. Meu pai conheceu a minha mãe numa emissora de rádio. Naquela época não tinha, a TV estava começando, então eles se conheceram num programa de auditório de rádio. E meu pai era operador de áudio. Eu com 5 anos de idade, meu pai me levava para a rádio, eu achava muito legal aquilo, o disco, né? Na época era disco de vinil, que nem existe hoje. Eu via aquele disco tocar, eu falava, mas que coisa legal isso aqui, né? Sair som, mas eu era muito molequinho e fui me apegando a isso. Então eu saía da rádio, chegava em casa, eu treinava isso, escutava, eu fazia igual a rádio. E aí com 11 anos, meu pai não aguentava mais, eu enchi o saco dele, que eu queria trabalhar num negócio desse, ele acabou me levando para aprender.
e no aprender eu acabei entrando e não saí nunca mais. Então eu fui operador de rádio primeiro, trabalhei em rádio que já existia, como outras que eu trabalhei na fundação, e depois eu passei para TV, porque aí eu achava muito legal o som, mas faltava alguma coisa que era a imagem. Aí eu fazia esse complemento. E entrando para a TV, eu fui para a área de direção de TV, fui aprender a parte de imagem mais aprofundada, e depois eu somei essas duas coisas trabalhando com edição de vídeo. Então eu fiquei direto nisso e acabei me especializando em comunicação, aí já uma outra parte que não era operacional, e em transmissão digital. Desde o momento que começou essa parte digital, eu fui aperfeiçoando. São as coisas que me chamam a atenção, é a identidade. Quando a gente tem identidade com uma pessoa, tudo fica muito mais fácil. E assim como eu falei que eu não tenho medo de arriscar, eu conheci o Thiago numa situação em que ele também não teve medo de arriscar, quando eu estava arriscando, que eu estava fazendo uma coisa meio incomum para a época, usando o drone dentro de um lugar fechado, com cuidado, mas com muita preocupação ali, porque o cliente era uma novidade aquilo, e a gente precisava fazer. E o Thiago começou a olhar, ele começou a andar em volta e ficou extremamente curioso com o que a gente estava fazendo, ao ponto dele não resistir e vir perguntar: o que é isso? Para que é isso? Aí ele começou a ver lente. Na época a gente estava usando vários equipamentos, estava usando, se eu não me engano, o Osmo, que era incomum, a lente da câmera, e aquilo tudo para ele era novo. E ele começou a perguntar, mas a curiosidade dele despertou a minha curiosidade. Eu falei: quem é você, né? De onde você apareceu? Por que você tem tanta curiosidade assim? Pô, se você gosta disso, então vai lá onde eu fico, né? Que lá tem muito mais coisa para você ver, e de repente você vai aproveitar isso, né? Ou seja, naquele momento eu vi assim uma luz de talento, e fundamental. Eu acho que talento é importantíssimo, mas predisposição, boa vontade, né, e a própria curiosidade é muito interessante. Então eu vi tudo isso nele. Naquela hora eu falei: procura o tio, né? Procura lá o tio Brito, que eu vou te mostrar algumas coisas. E ele foi. Ele procurou, e aí outras coisas acabaram acontecendo em função daquilo, da coragem que ele teve. Fala galera, beleza? Estou aqui na Basílica de São José do Rio Preto. Olha o tamanho dessa igreja. A gente vai fazer uma transmissão ao vivo aqui hoje com a equipe da Animato. Vamos lá?
eu via nele muita vontade em aprender, eu falei, olha, você vai precisar entrar em um meio onde você consiga treinar e consiga conviver o dia todo com aquilo que te interessa. Porque senão dispersa se você ficar vendo de vez em quando só. Ele já chegou trabalhando ali, se desenvolvendo, e o que ele não sabia ele perguntava, e ele não era muito de perguntar duas vezes. Na primeira vez ele já pegava, na explicação ele já pegava, e isso aí fazia com que ele deslanchasse. E era o que eu queria. Eu fui estagiário na campanha e saí de lá formado praticamente. Eu passei por várias funções, aprendi com muitas pessoas que tinham anos e anos de experiência, vários profissionais da área, e foi muito importante para a minha vida, isso foi muito bom. Eu lembro que eu passei desde a parte do estúdio, né, ajudando a montar estúdio, ajudava nas captações externas, ficava ali na ilha de edição, editando alguns materiais também, e aí até teve um momento que o pessoal estava conversando ali sobre jingle e eu pertinho ali, eu falei, eu toco, eu sou músico, tenho sala de música, e todo mundo conhecia os meus projetos ali na campanha. Isso era muito interessante, todos os dias eu estava ali com várias pessoas. E aí até teve o Ramon, né, um diretor que estava lá com a gente, ele falou, e essa camiseta aí de publicidade, você é publicitário então? Então faz um jingle pra gente. Nessa eleição eu voto no 40. Nossa Rio Preto pede um prefeito que arrebenta. No dia 2 de outubro, não esquece não, Rio Preto vai votar com a cabeça e o coração. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Não esquece não, 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Com a cabeça e o coração. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40. Com a cabeça e o coração. Ele foi um menino assim, que nasceu pra voar. Eu enxergava isso nele, que ele tinha tudo para crescer. Tanto é que ele cresceu, lá na campanha ele fez até música, né? E muito engraçado, porque ele desafinava pra caramba, que era a faixa de idade dele, mas ele se esforçava pra burro. Então, se um lado não dava certo, ele já compensava com o outro, né? E essa capacidade é que era interessante dele não parar, dele batalhar sempre para acertar. O jingle pode ter sido a cerejinha lá no final, né? Que não foi nenhuma ideia minha, e o que é interessante, porque na verdade foi uma conversa entre eles, o pessoal lá que operava, e essa oportunidade apareceu nessa conversa. Quando eu vi já estava pronto. Então, o que mostrou mais ainda a proatividade dele, a boa vontade em fazer, não preocupado naquele momento com relação a se ele ia ganhar, se ele não ia ganhar, que essa também é uma preocupação que as pessoas não precisam ter, porque o momento delas vai chegar e é bacana isso, eles vão crescendo e chega a hora certa. E o caso dele foi exatamente esse. Ele tinha um fluxo tão bom com a equipe toda, que a equipe torceu por ele, né? Então ele conseguiu chegar naquele espaço, ele conquistou aquele espaço pela torcida de todo mundo ali. E isso foi muito bom para ele. E eu lembro que ele falou aquilo, eu falei, cara, eu vou fazer esse jingle. E aí eu peguei o caderninho, fui marcando. Eu lembro que eu fiz 4 ou 5 músicas. E aí mostrei para ele, ele falou, cara, ficou bacana essa aqui, gostei dessa outra. E eram vários ritmos diferentes, né? Vários gêneros. Aí eu fui e alterei algumas coisas, mostrei novamente, ele falou, tá ficando bom, mostra pro Brito, né? Aí eu mostrei pro Brito, o Brito falou, não, ficou top, vai lá gravar no estúdio, né? Você chega lá, explica pro produtor e ele vai gravar. Eu falei, beleza, eu vou lá, explico pra ele a ideia da música e ele põe um cantor pra gravar. E a hora que eu cheguei no estúdio, eu descobri que o cantor era eu. E eu tive que interpretar o jingle também. E eu lembro até que durante o caminho pro estúdio, eu terminei uma outra parte da música, que foi a parte que ficou bem clichê, que eu repetia bastante o número do candidato, e foi um jingle que teve um boom na cidade, todas as pessoas estavam cantando, as pessoas reconheceram a minha voz através das redes sociais também, foi muito divertido, foi um momento muito bom. E depois disso teve outro também, e já tinha alguns outros na agulha ali para, se precisasse, a gente ter esse trabalho para realizar, e foi algo que eu me diverti fazendo, foi algo que estava dentro de mim, foi algo natural, né?
E é muito importante isso, você fazer o que você se sente bem em fazer. Eu não estava contratado para fazer aquilo, eu não estava contratado para fazer jingle, mas eu me desafiei. As pessoas falaram, não, você faz, eu faço. Nem sabia se eu ia conseguir fazer, mas eu acreditei em mim, falei, não, eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu não sabia que eu ia cantar o jingle, eu não sabia que realmente o jingle ia ser escolhido, mas eu fiz a minha parte, eu contribuí, escrevi e deu certo. Então assim, faça com o que você tem. Se o que você tem é uma limitação de conhecimento, eu não tinha tanto conhecimento na época, mas eu fiz com o que eu tinha, fiz com o conhecimento que eu tinha, fiz com a experiência que eu tinha. Não tinha feito nenhum jingle antes, foi o primeiro jingle e um jingle que funcionou. Então é muito importante você fazer, não deixe nenhum trabalho de ser feito por conta de alguma desculpa, de algum problema. Não, encare esse problema, encare um desafio, encare as coisas na sua vida como, mas eu nunca fiz, não sei como eu vou fazer. Não, entenda assim, eu vou fazer e na próxima vez eu vou estar mais experiente. E na próxima vez com certeza você vai ter uma experiência nova e nunca a gente vai saber tudo. Possivelmente na próxima vez que você vai fazer, você já não vai errar nas mesmas coisas, né? Pra gente poder aprender, precisamos errar. Porque na próxima vez vamos errar coisas diferentes. Então não se incomode em errar. Errar é muito importante. Acertar de primeira é bom, mas talvez você não aprenda tanto quanto se você errasse, né? E eu lembro até na faculdade, muitas vezes eu errei em algumas coisas, muitas dificuldades que eu tive, eu conversava muito com os professores. Isso é muito importante, é você se desafiar, é você ter pessoas do seu lado que você pode compartilhar, que você pode sentar e estudar junto, que você pode mostrar os seus projetos. Mostre seus projetos para pessoas que estão do seu lado antes deles sair, né? Conversa com pessoas, sim, ouça feedbacks, né? E feedback é muito importante. Feedback é aquela coisa que você mostra para a pessoa, ela vai te falar o que ela achou. Então assim, você precisa entender que a opinião dela é importante para você agregar. Melhor do que você, não tem ninguém que entenda do seu projeto, porque você sabe como ele vai ser, né? Então você tem que acreditar no seu projeto, você precisa acreditar em você. Isso é muito importante. Não deixa de fazer por conta de não saber se vai dar certo, né? Eu lembro até que muitas das vezes no Sala de Música a gente ia para um evento, a gente ia sem saber como ele ia se tornar no final. A gente não imaginava, porque era algo que a gente ainda ia gravar, mas já estávamos formatando na cabeça como que seria, vai ter uma chamadinha, vai ter o vídeo aqui, depois vai ter um trechinho da música, vai ter outro vídeo, chamadinha de novo, entrevista, isso, aquilo. Então a gente já ia visualizando aquilo mesmo antes de estar pronto. Isso é muito importante. Bom, meu nome é Humphrey Borges, tenho uma produtora audiovisual, Café com Leite Filmes, formado em comunicação social, pós-graduado em comunicação midiática. E a minha predileção pelo Ti é porque ele sempre foi um menino que brilhou muito. Ele cultiva esse lado menino dele, que isso é muito importante. Desde o início ele já se demonstrou interessado em conhecer a história do cinema, a fotografia, se aproximando, né, extra faculdade. E ele tem uma qualidade que eu acho muito importante no ser humano. Ele é uma pessoa humilde. Então a humildade, ela abre qualquer porta. E com a humildade do Ti, ele sempre me procurou em busca de conhecimento, a convites também de projetos. A gente foi se conhecendo, a gente foi se aproximando e eu tive muito prazer em participar dos projetos que ele buscava, né? Meu nome é Melissa Cerosi, eu sou jornalista, formada pela Unilago, tenho especialização pela Casper Libero em Teorias e Práticas da Comunicação e tenho mestrado pela USP. Aqui em Rio Preto eu tenho uma agência, né, de comunicação pública, que é a minha área de formação no mestrado, a área que eu mais gosto de trabalhar. Dou aulas na Unilago e também dou aulas no seminário aqui em Rio Preto. O Thiago foi meu aluno. Logo que eu entrei na faculdade, ele estava no 2º ano de publicidade e propaganda. Foi uma grata surpresa, porque ele é um ótimo aluno. Além de ser um ótimo aluno, é uma pessoa de coração enorme, né? Uma pessoa maravilhosa.
logo nas primeiras semanas de contato na faculdade, o Ti já mostrava a sua luz. Então, o Ti, ele já vinha nesse projeto há um bom tempo já. Só estava executando em outras situações. Eu aprendi gentileza. Thiago é uma pessoa muito gentil, e quando eu digo gentil, eu digo em relação a tudo, e principalmente com o conhecimento. Thiago, eu aprendi isso com ele. Ele é uma pessoa muito gentil, sempre um por favor, um obrigada. Eu fui professora dele e eu acho que eu posso dizer por todos os professores dele, ele sempre nos tratou com muito respeito. Então eu acho que é isso que eu também aprendi com o Thiago, a gentileza, sabe? Ter um coração bom, ter um caráter, ser uma pessoa íntegra, uma pessoa educada, e uma pessoa que faz questão de partilhar com toda a gentileza que ele tem o conhecimento dele. O Ti, que depois se transformou em Ti Souza, ele seguiu essa trajetória. Ele fez a lição de casa, vamos dizer assim. Então, assim, ele primeiro ele buscou conhecimento, depois ele testou os conhecimentos. Eu tive uma conversa com ele, assim, já de profissional para profissional. Na evolução de uma profissão, você vai mesclando entre acertos e erros. O Ti foi errando menos, acertando mais, até ele chegar num patamar que o mercado entende como qualidade de mercado. O portfólio que ele foi construindo já se apresentou como sendo um profissional. Então foi uma trajetória, acho que natural, assim. O próprio mercado começou a entender que ele estava apto, pronto, preparado para oferecer um serviço de qualidade, e foi buscando isso. Eu te confesso que eu não consigo enxergar uma marca assim, entendeu? Essa transição. Foi natural, e em nenhum momento ele foi ansioso, ele deixou as coisas irem acontecendo. Eu fui uma pessoa que tive a grata satisfação de passar pela vida dele, ou dele passar pela minha vida e me ensinar. Então, assim, óbvio que eu acredito nele. Eu acho que ele tem pessoas que são extremamente importantes na vida dele, que acreditam nele, a família acredita nele, porque a família é a base de tudo. Mas sim, eu como professora e agora amiga, acredito muito no Thiago. Eu acho, como eu disse, ele tem uma capacidade de compartilhar aquilo que ele sabe. Eu acredito, né, mais uma vez, se eu puder usar essa palavra com ele, então eu acredito, aceito o que ele tem para oferecer, acredito no que ele tem para oferecer, porque o que ele tem para oferecer é feito com muito amor e com muita dedicação. Não precisa ser perfeito. A maneira como ele faz, com o amor que ele se dedica, já é perfeito. Então é claro que ele tem capacidade de ensinar qualquer coisa para quem quer que seja, né? Porque é isso, eu sempre falo, tudo que não importa se você tem diploma ou não tem diploma, se você faz o que faz com amor, aquilo deixa a sua atitude perfeita. O que eu vejo com relação a estudo é que estudo é primordial, precisa procurar. E, por exemplo, a trajetória foi muito rápida, porque passou rapidinho a faculdade dele, já acabou, né? Quando eu conheci ele ainda ia entrar na faculdade, ele já entrou, fez uma porção de amigos, adquiriu conhecimento ali extra faculdade, que foi bastante interessante. Então, isso para mim é primordial. Estudo, sem dúvida alguma, tem que fazer. Você vai até o banco, você pede dinheiro emprestado, de alguma forma você arruma para comprar. Só que você acabou de comprar o equipamento, você colocou em cima da mesa, se você não mexer com ele, ele vai ficar ali o resto da vida. Então, equipamento para mim é pouco, ou nada, ou quase nada. O que esses meninos fazem com a boa vontade deles é justamente isso que move. Porque se não tiver a câmera melhor para fazer, eles vão fazer com qualquer câmera. E hoje a tecnologia barateou as coisas, facilitou e jogou na mão deles uma série de ferramentas que faz com que eles se desenvolvam cada vez mais. Então, para mim, o fundamental é o ser humano. Fundamental. E é nesse ponto que eu brinco assim, o Thiago faz com celular, faz, vai funcionar, vai dar certo. Quando a TV que eu trabalhei, que foi a TV Globo, agora tem outro nome aí, TV Tem,
eles tiveram um problema com a pandemia, eles tiveram que fechar a TV inteira e o jornal deles foi apresentado da casa do apresentador por Skype. Era uma coisa inimaginável para uma rede de TV, para uma TV grande. Ninguém imaginava usar esse formato, mas foi preciso. E aí o que foi valorizado? A notícia, o fato e o esforço dos profissionais, mesmo estando em casa, de levar essa notícia. Então, o importante é isso. Você usar a ferramenta possível naquele momento, mas para você atingir o seu objetivo e não fazer com que isso seja algo ruim, porque não adianta também pegar um celular ou qualquer outro equipamento e sair por aí fazendo as coisas aleatoriamente sem um critério, né? O que as pessoas chamam inclusive de qualidade, sem qualidade. Às vezes é sem critério que as pessoas fazem. E o caso do Thiago não. Ele pega, né, uma porca, um parafuso, uma mola e um bombril e consegue fazer aquilo funcionar e gera um resultado final com critério. Ele chega ao final tendo o mínimo de qualidade. Do mínimo de qualidade ele vai subindo. E ele consegue fazer isso e consegue explicar para as pessoas que é possível isso. Então ele acaba dando para as pessoas um outro ponto fundamental, que é a esperança. Quando aquelas pessoas já não têm mais esperança com as coisas, porque acham que a qualidade vem do dinheiro, do equipamento, né? O equipamento ele facilita para a gente depois de um tempo acaba, lógico, escolhendo melhores ferramentas. Porém, a essência sempre vai ser a mesma. E eu me desafiei a aprender mais coisas, né? Por mais que eu entrei na faculdade sabendo algumas coisas, eu achava que sabia, né? Algumas coisas de vídeo, eu busquei aprender as outras áreas que eu não sabia, eu busquei entender tudo, né? Então isso é muito importante, você ir atrás, você ser curioso, você estudar. O seu talento é importante? É importante. Mais importante que seu talento é você ir atrás e entender muitas coisas para você poder se tornar mais talentoso. Isso é importantíssimo. E através da faculdade eu conheci muitos professores que me incentivaram a se transformar cada vez melhor. Tive muito apoio da faculdade, e isso é muito importante. Conheci o Humphrey Borges, professor que deu aula pra gente de fotografia, ensinou como a gente tirar uma foto com DSLR, fizemos alguns trabalhos, né? Eu falo até que a faculdade não me ensinou a filmar e nem fotografar, ela me deu oportunidades para eu fazer aquilo, né? É muito importante, né, você entender ali o que o professor explicou. Eu lembro que ele explicou numa aula sobre fotometria, como você regular a câmera, e eu fiquei totalmente perdido. Eu falei, cara, que é isso? E eu preciso de uma câmera para treinar. E na escola, na faculdade, tinha uma câmera que você poderia clicar lá e treinar, mas nada melhor do que você praticar ali sozinho, né? De repente pegar e treinar em algum lugar. E aí foi no momento que eu fui atrás de comprar a minha câmera e comecei a viajar nesse universo, né? E a importância de você se destacar na sala de aula, a importância de você ter talento é muito grande. Eu lembro até que eu pegava no pé do professor do Humphrey e eu perguntava algumas coisas para ele. Tinha uma outra professora também, a Mel, eu trocava muita ideia com ela. Mel, o que você acha disso? O que você acha daquilo? Tinha alguma dificuldade, perguntava para outro amigo, perguntava para outra pessoa. Isso é muito importante. Pergunte para pessoas, não tenha orgulho, não tenha medo, não tenha vergonha de perguntar. Compartilhe, às vezes aquilo que você está perguntando para ela foi algo que ela teve dificuldade, sabe? E eu tenho certeza que o que eu perguntei, hoje eu posso ensinar para vocês, hoje eu posso passar. Isso é muito importante. Quando você pergunta, quando você vai atrás, você vai se transformar mestre naquilo que você pode ensinar depois. Então isso é muito importante. Todas as dificuldades, todas as coisas que virem na sua vida, você vai aprender a passar por elas para que isso possa depois ensinar outras pessoas a passar por o que você passou. Eu tenho certeza que todas as dificuldades que você tiver, vai aparecer pessoas que são semelhantes a você. Parece uma coisa, Deus vai colocar pessoas na sua vida que vão passar pelos mesmos problemas que você passou, e você, se tiver aproveitado as oportunidades e aprendido, você vai conseguir ensinar essas pessoas. Então isso é muito importante. Você se transformar independente é você ajudar outras pessoas a se transformar independente, porque quando você ajuda outras pessoas, você se torna mais independente ainda. E eu lembro que bem na época de faculdade, eu ia de ônibus e eu andava de a pé.
e eu dependia dos meus pais muitas das vezes para me levar quando chovia, e era bem divertido até, né, essa loucura assim, porque você ia com um amigo, você ia com outro amigo, mas era muito cansativo, não foi fácil, foi algo que quando todos os jovens sonham, né, com 18 anos tirar ali sua habilitação e se transformar em independente, né, você ter a sua carteira de motorista, você ter o seu carro. E eu lembro que bem na época que eu completei 18 anos, eu não tirei carta logo em seguida, demorei ainda quase 2 anos para tirar a carta, e eu lembro que muitas pessoas estavam lá tirando cartas e eu pegando o dinheiro da minha carta para comprar a câmera. E eu falei, nossa, será que eu estou fazendo errado? Todo mundo tirando carta, e pessoas que viram que eu fiz isso, professores, profissionais, sempre falavam, você fez a melhor escolha, mais vale você com uma câmera e tendo oportunidades de trabalhar com isso e você conquistar o seu dinheiro, do que de repente você tirar a carta e você ir atrás de comprar um carro sem você ter algo que você, uma fonte de renda, sem você ter algo que você possa ganhar dinheiro. Então, tudo que você for gastar, pensa de uma forma, eu vou investir. Então você pensa assim, ó, eu vou colocar esse dinheiro, ele vai voltar para mim, né? Então aí você vai entender o que é um gosto pessoal, o que é um hobby e o que vai ser um investimento. Então você precisa sim investir em coisas, investir financeiramente, investir tempo, investir dedicação, investir força. Eu lembro que eu chegava da faculdade tarde e eu ia editar. Eu lembro que eu acordava cedo, eu ia trabalhar. E eu lembro que eu voltava da faculdade, eu ia editar e ficava diretão nisso. É renúncia, gente. Você precisa deixar muitas das vezes o momento de descanso, você precisa deixar muitas das vezes o momento de lazer para você investir em algo, né? Se investir dinheiro, você vai tirar o dinheiro de algo que de repente seria um luxo, seria um hobby. Ah, eu vou sair, vou passear. Não estou falando que vocês precisam ser ao extremo, não. O extremo também não pode. Vocês precisam ter um certo equilíbrio. Então, por isso que vocês precisam identificar o que é a prioridade naquele momento, né? O que é a prioridade financeira, o que é a prioridade do seu tempo, todas as prioridades que você tem. Então, você precisa investir conforme o que tem mais prioridade e conforme aquilo que vai voltar. E eu sempre falo para as pessoas, você quer sempre colher? Você quer sempre receber algo? Então, esteja sempre plantando. O que eu estou colhendo hoje foi o que eu plantei ontem. O que eu vou colher amanhã é o que eu planto hoje. Então você nunca pode parar de investir, você nunca pode parar de plantar. Investir, tem muitas pessoas que pensam que é só grana. Não, investimento é tempo. Muitas das vezes eu poderia estar descansando, eu estava estudando, eu estava pesquisando vídeo, eu estava vendo coisas, eu estava chamando algum amigo, chamando outra pessoa, vamos fazer um trabalho junto? Eu tenho um amigo que diz que eu quero resolver o mundo com 12 reais. O Thiago quer resolver o mundo, os problemas do mundo sem cobrar nada. Por quê? Porque ele tem um coração muito bom. Caráter, ele é uma pessoa íntegra. E eu acho que esse tipo de trabalho voluntário é o que ele se propôs a fazer. Não dá pra mensurar a importância disso. Mas o mais bonito disso, ou tão bonito quanto isso, é que é um trabalho realizado em família. Então isso é muito bonito e isso é para a construção da obra mesmo. Eu acho que eu sou católica, como eu disse, né, e tem pessoas que têm outras religiões, temos amigos de outras religiões, não importa. Você que está aí do outro lado e que tem o seu projeto, seja ele qual for, seu projeto de vida, primeira coisa, isso eu aprendi faz um tempo já. Eu tenho alguns projetos que eu sempre busquei desenvolver, mas um amigo meu um dia chegou e falou assim, Humphrey, o seu projeto, a pessoa que tem que acreditar nele é você. Então acredite nos seus projetos, realize, que aí você vai ter pessoas que vão apoiar, que vão gostar e tal. Então a minha dica, acredite no seu projeto, se dedique àquilo que é um chavão, uma frase que o pessoal usa muito, né? Que é 90% de transpiração e 10% de inspiração. Isso é verdade. Se não tiver trabalho, não se realiza, mas se dedique, acredite em você, acredite no seu projeto e saiba que existem caminhos para você realizar. É só uma questão de você encontrá-los. Faça, depois você vê o resultado. Essa é a dica.
para você ter a independência, ela tem que passar por esse caminho doloroso que é o reconhecimento, o autoconhecimento, a autocrítica, para você conseguir dar os passos rumo à sua independência profissional, financeira, porque a partir do momento que você se torna independente de algumas amarras e passa a aceitar a sua história de vida, você consegue alcançar os seus objetivos. E eu acredito muito que é isso que a gente tem que seguir. Em primeiro lugar, ter independência das nossas mágoas, para aí sim conseguir construir o caminho rumo à nossa independência financeira, rumo à nossa independência profissional e pessoal, porque nada é impossível. Parece clichê, mas é a mais pura verdade. Não é impossível. Hoje em dia você pode fazer grandes coisas com poucos recursos. A internet está aí para mostrar isso, né? As redes sociais as redes como um todo estão aí para mostrar isso. Então, em primeiro lugar, é a independência dos nossos traumas, por mais difícil que seja. E aí sim você consegue dar passos rumo à sua independência para o futuro. A única coisa que a gente tem que ter dependência é da fé. A fé é a única coisa que a gente tem que ter uma dependência, porque sem fé a gente também não anda, né? Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Bom, o importante, quando a gente tem o chamado sonho, ou os chamados objetivos na vida, o mais importante é a gente traçar uma meta, seguir uma sequência quando é possível. Quando não é possível, vocês tenham certeza, uma série de variáveis, uma série de coisas vão acontecendo para mostrar para vocês o caminho. E um dos caminhos são essas pessoas que de tempos em tempos aparecem para a gente para poder ensinar, para poder orientar, que tem essa paciência, que tem esse cuidado. O Thiago é uma dessas pessoas, ele consegue ouvir, consegue ir atrás, buscar, e depois ele tem uma facilidade tremenda para poder passar isso para as pessoas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quantas vezes for necessário até que a pessoa aprenda. Então fica muito mais fácil para a gente aprender quando existe do lado uma mão amiga ali, um ombro amigo que vai nos amparar na nossa tentativa de sucesso. Lembrando que nem sempre a gente acerta na primeira, mas também se acertar na primeira toda vez é muito chato. É preciso que a gente erre, que a gente tente algumas vezes para a gente alcançar o objetivo. Todo erro honesto ele é recompensado. Todo erro que é fruto de um trabalho grande e de uma preocupação grande, ele tem no final a sua vitória, a sua grande conquista. Então acreditem nisso, sigam sempre em frente, imaginando que a vida é um processo evolutivo e tenham certeza absoluta, vocês estão vivos é porque falta muita coisa ainda para a gente fazer. Eu estou aqui falando isso para vocês, eu passei por essas experiências e tive grandes surpresas na vida, e uma delas foi encontrar o Thiago e foi ter esse carinho que ele tem por mim, essa amizade que ele tem por mim, e da mesma forma eu espero retribuir isso, me dedicando cada vez mais ao ensino das pessoas também. Bota fé, vai dar certo. Queria agradecer você que está aqui até agora. Já estamos na metade do nosso workshop Seja Independente. Continue com a gente. Amanhã vai ser o penúltimo dia e depois o nosso encerramento. E eu queria que você convidasse quem ainda não está com a gente aqui. Convida um amigo seu, que eu tenho certeza que você está pensando nele agora, que você quer realizar um projeto junto com ele e tem certeza que esse conteúdo vai edificar a vida dele, que esse conteúdo vai agregar na vida dele e ele vai se transformar em independente. Então convida ele. Comenta aqui, por favor, o que você achou
achou, o que vocês têm achado dessa semana, quais são os projetos que vocês mais gostaram. Acompanha a gente lá no nosso Telegram, fica ligadinho aí que vai ter muita coisa boa vindo por aí. Tamo junto, viu? Te espero amanhã.